Olá, pessoal. Vamos então estudar o sistema endócrino. Nesse estudo, nós vamos conhecer algumas estruturas e como elas funcionam no nosso corpo. Então, esse sistema ele é composto por glândulas endócrinas, que são estruturas formadas por células que produzem materiais utilizados em outras partes do corpo. Materiais a gente pode entender como substâncias. No caso, a gente vai ver que se chamam hormônios. Então, a gente observa aqui a localização de algumas glândulas, né? Nós temos o hipotálamo na região do cérebro e um pouco abaixo dele a glândula pituitária. Essas duas glândulas, elas vão estar tanto no sexo biológico masculino como no sexo biológico feminino. Abaixo nós vamos ver uma glândula chamada tireoide, na região do pescoço. Um pouco abaixo, na região do tórax, glândulas ou a glândula paratireoide, né? Glândulas paratireoides. Mais abaixo, no abdômen, a glândula suprarrenal. Na verdade, são duas. Aqui nós temos esquematizado uma apenas, né? Então, temos uma no rim esquerdo e uma no rim direito. Aqui nós vamos ver o pâncreas, um pouco abaixo, né? E à frente dos rins. E no sexo biológico masculino, nós vamos ver os testículos e no sexo biológico feminino, os ovários. Bom, então essas glândulas, elas secretam hormônios, né, como a gente colocou, e que são substâncias, né, que são produzidas e liberadas em pequenas quantidades no sangue. E também esses hormônios, essas substâncias podem circular em outros fluidos corporais. Essas substâncias, elas exercem um determinado efeito sobre uma ou mais partes do corpo, para que ocorra uma determinada mudança, certo? A produção desses hormônios é controlada pelo sistema nervoso e pelas próprias glândulas. Bom, aqui nós temos uma explicação, né, de algumas glândulas e a gente pode pensar naquelas que a gente viu anteriormente à sua localização. Então, nós vamos ver o hipotálamo, né? Essa glândula produz hormônios que controlam a temperatura do corpo, a fome, o humor e libera outros hormônios, né? De outras glândulas responsáveis pelo apetite sexual, o sono e a sede. Então, são diversos hormônios que essa glândula produz. Cada um deles vai repercutir numa determinada função, né? Controlar alguma coisa específica do corpo. Como a gente acabou de ver ali, temperatura, fome, humor. Bom, a pituitária, né, é uma glândula que controla quase tudo. Né? Ela produz hormônios que afetam o crescimento e as funções de outras glândulas. Então, é uma glândula bastante importante, né? Inclusive, ao longo do desenvolvimento da nossa espécie também, ela foi se mantendo, né, como uma glândula essencial. Aí nós temos também a pineal, que é bastante importante, né? Produz a serotonina, que é derivada da melatonina, hormônio que afeta o padrão do sono. Então, aqui vai regular a questão do sono, né? Normalmente, com a noite, né? Sem a incidência do sol, vai ser entendido como hora de dormir, né? Na nossa espécie, a gente tem um hábito diurno, né? E a hora que o sol começa a se levantar, o corpo já vai começando a acordar, né, a partir desse hormônio, para, enfim, iniciar suas atividades. A gente viu também a paratireoide, né, controla a quantidade de cálcio no nosso sangue e ossos. Então, essa glândula é bastante importante que ela funcione adequadamente, né, para disponibilizar esse mineral no nosso corpo, porque as células, elas necessitam desse mineral. E ele está armazenado nos ossos. A tireoide, que é uma glândula um pouco acima que a gente viu, né, da paratireoide, ela produz hormônios que controlam o ritmo que o nosso corpo queima calorias e a velocidade das batidas cardíacas, ou dos batimentos cardíacos, né? Bom, a gente viu também naquele esquema o pâncreas, né, produz insulina que diminui o açúcar no sangue. Então, é importante essa glândula, né, para ela, após uma alimentação, conforme vai passando o tempo ali da digestão no estômago, né, essa glândula vai liberar essa substância, a insulina, para
baixar os níveis de glicose para ele voltar ao normal, né, após essa refeição. A glândula adrenal, né, nós temos duas, uma em cada, em cima de, mais ou menos localizadas em cima de cada rim, né, produz hormônios sexuais e o cortisol que ajuda o organismo na resposta ao estresse e muitas outras funções importantes. Bom, os ovários né, são glândulas que a gente vai encontrar somente no sexo biológico feminino. E lá eles vão liberar hormônios chamados estrogênio e progesterona, né, que definem, né, que fazem se desenvolver aquelas características típicas do sexo biológico feminino, como o afinamento da cintura, o aumento das glândulas mamárias, né? Depois a questão do ciclo menstrual, enfim, para poder vir a desenvolver, né, um determinado indivíduo, né, num maturamento sexual, né, quando ela já tem um corpo já definido para isso. E os testículos são, né, glândulas que a gente vai encontrar no sexo biológico masculino, produz os hormônios chamados o hormônio chamado testosterona, né? E também esses testículos, eles produzem as células chamadas espermatozoides, né? Essa testosterona, esse hormônio, ele é responsável, então, por desenvolver essas características típicas do sexo biológico masculino, né? Uma voz mais grave, a massa muscular maior, né, em relação a quando ele era jovem, adolescente. Também o aparecimento da barba, né? Mais pelos pelo corpo também. Bom, aqui é um esquema do livro de ciências, né? Que contém essas glândulas, né? E a gente pode ver elas melhor definidas na localização do corpo e o formato delas, né? As funções a gente já comentou, tá? Então, para uma outra forma de explicar, de localizar essas glândulas. E tá em detalhe alguns nomes de hormônios, por exemplo, ali a glândula tireoide, né, o nome dos hormônios, a tiroxina, a triiodotironina, né, e vão atuar naquele regulamento do metabolismo, certo? E no controle da quantidade de cálcio, a tireoide também faz isso, tá? Assim como a paratireoide. Então, as duas atuam nessa função. Elas se complementam. Bom, a atividade dessa semana, então, vocês vão observar essas duas ilustrações ao lado, uma representando à esquerda o sexo biológico masculino e à direita o sexo biológico feminino. E esses números localizando algumas glândulas, né, que a gente comentou. Aí vocês vão fazer a relação, então, desses números com os nomes dessas glândulas abaixo. Então, podemos pensar num exemplo ali, a letra A, pâncreas, né? Onde é que a gente pode... Qual desses números que localiza essa glândula? Bom, seria o número 4, tanto no sexo biológico masculino quanto no sexo biológico feminino. E aí, então, a gente vai botar do lado do pâncreas o número 4. E ao lado disso, nós vamos completar colocando os hormônios ou o hormônio que essa glândula produz no corpo. Tá? É isto. Muito obrigada e até mais, pessoal.